Para muita gente, ou até para a maioria, o ano sempre começa depois do carnaval. E aí vem aquelas metas. Esse ano eu vou mudar, eu vou cuidar mais de mim, vou emagrecer, vou cuidar da minha saúde. Tem muitas metas mesmo. E aí quando a gente fala exatamente desses quesitos que eu citei, muito tem a ver com a medicina ayurvédica. Quem vai explicar um pouquinho melhor para a gente é o Dr. Fábio Cardoso. Mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Que medicina é essa e por que ela é tão citada, mesmo sendo tão antiga, doutor? Em primeiro lugar, agradecer a todo mundo, falar que é um prazer estar conversando com vocês aqui. Medicina ayurvédica, apesar do nome feio, ela é a medicina tradicional indiana. Ela tem para mais de 6.000 anos. E ela, na verdade, apesar de ser tão velha assim, ela é uma medicina que volta e meia ensina pra gente o quê? Que ninguém está inventando a roda hoje em dia quando estamos falando em medicina preventiva, quando estamos falando em individualização de tratamento, quer dizer, não existe uma receita de bolo para tratar nada ou ninguém, ela tem que ser cada vez mais individualizada e adaptada para cada um, e pensando sempre em não correr depois do problema, não remediar, e sim trabalhar com a prevenção. Então a medicina ayurvédica ela trabalha dessa forma. Até o nome, ayurvédica, ela fala o quê? É o conhecimento da vida. Antigamente, lá há 6.000 anos atrás, eles juntaram vários sábios na Índia antiga e resolveram pegar e criar como se fosse um congresso indiano de sabedoria. E a parte que foi criada, a parte da saúde, recebeu o nome de Ayurveda, que é o conhecimento da vida. Nada mais é do que uma avaliação biológica, psicológica e social da pessoa. É a visão holística, a capacidade de você olhar para o ser humano não só como, vamos dizer, eu tenho um problema de pulmão, então eu sou um pulmão em cima de 2 sapatos, não. Eu sou Fábio Cardoso, sou médico, sou casado, faço atividade física em determinados horários, tenho ansiedade, como de forma inadequada, durmo pouco. Quando a gente junta todas essas informações, eu consigo criar uma forma de tratar essa pessoa, até o problema pulmonar dela, melhor do que se eu achar que é só prescrever a medicação. Então, individualizar e prestar atenção no indivíduo. Acho que são as duas dicas fantásticas que a gente está vendo agora ser moda, mas que não é moda de forma alguma, é conhecimento humano para mais de 6.000 anos do outro lado do mundo. Em objetivos finais, quem segue essa medicina, quem segue umas dicas práticas que a gente logo vai passar na sequência, consegue o quê? Emagrecer? Consegue se manter em primeiro lugar com energia para a sua atividade do dia a dia. Hoje em dia nós estamos com uma síndrome crônica de todo mundo está cansado, parece que falta horas no dia, falta horas de sono, tem muita ansiedade, tem muito sofrimento nas relações interpessoais e intrapessoais. A gente sofre com a gente, sofre com os outros, não consegue render tudo que precisa. Tá faltando o quê? Tá faltando a gente olhar para si, a gente prestar atenção e fazer escolhas adequadas. Quando a gente faz isso, a gente acaba funcionando melhor no dia a dia, funcionando melhor com as outras pessoas e acaba emagrecendo, ficando mais feliz, tendo menos doenças e quando tendo doenças, tendo elas numa intensidade muito menor, com a capacidade do tratamento até da medicina tradicional funcionar de forma muito melhor e muito mais adequada. Vamos para as dicas. Número 1. A dica principal e a dica que toda vez eu gosto de falar é assim, hidratação. A gente é 70% água. Então, criar o hábito de se hidratar. E não é resolver assim, descobrir que não tomou água o dia todo e chegar à noite, depois da janta, não beber água e tomar 2 litros de água. Não, não funciona para o corpo dessa forma. Ele vai imaginar como se fosse uma inundação, é igual Blumenau agora no verão e vai jogar tudo para fora. Tá tudo errado, a gente tem que criar o hábito desde a hora que acordar até a hora de dormir, utilizar pequenas quantidades de água. Mas 2, 3 litros? Na verdade, tem um número mágico bem facinho que a Organização Mundial de Saúde gosta de falar, que é consumir 35 a 40 ml por quilo de peso por dia. Isso seria o básico. Se você conseguir chegar nesse número, e todo mundo faz a continha aí em casa e descobre o seu valor, e dividir por horas no dia, vai ver que não é uma tarefa tão difícil assim. Fez por 2, 3 semanas, virou um hábito, você está fazendo um bem para o resto da sua vida. E uma curiosidade até que o próprio Dr. Fábio colocou aqui para mim, beber água em jejum elimina as toxinas do cérebro. Lógico, isso virando um hábito com muito tempo. Um hábito com muito tempo, esse hábito de você começar o teu dia ingerindo água gelada, e aí, eu não gosto de sabor de água, coloca um limão, coloca um gengibre,
toma um chá, mas de 300 a 400 ml de água em jejum, você aumenta a tua capacidade de filtração de determinadas toxinas que durante a noite teu corpo joga para fora do cérebro. Isso reduz lá, depois de 10, 15, 20 anos fazendo, a incidência de doenças relacionadas à degeneração do cérebro, como Alzheimer, cada vez mais frequente, Parkinson e demência senil. Interessante. Segunda dica. Segunda dica, criar o hábito de colocar proteína em todos os alimentos. Nós brasileiros temos o hábito muito frequente de não comer proteína de manhã, não comer proteína no meio da manhã, no meio da tarde e ingerir algum tipo de proteína animal ou vegetal só no almoço e na janta. O que a gente sabe é, quando a gente passa um período maior que 30 minutos depois que acordou sem consumir proteína, nós criamos um hábito muito ruim de ficar mastigando, de ficar destruindo a nossa massa muscular. Quando a gente perde massa muscular, é muito importante saber que vai fazer falta lá na frente, na terceira idade. Nós temos evidência científica bem forte mostrando que quanto mais massa muscular a gente preservar até os 60 anos de idade, e isso começa lá nos 30, 35 anos, a ser seguro, fazendo exercício físico, obviamente, a gente vai ter uma sobrevida melhor e a gente vai viver mais. E aí, tipos de proteína que a gente pode dar de exemplo como lanche da tarde, já que as pessoas têm essa dúvida frequente, o que, doutor? Em primeiro lugar, criar o hábito de utilizar alimentos que a gente imagina que só sejam para almoço e para janta, no café da manhã, no meio da tarde, no meio da manhã. Então, alimentos como ovo, para as pessoas que têm a possibilidade, leite e derivados também é uma opção. A outra opção, que também é muito interessante, é você utilizar as proteínas vegetais. Existem várias. Hoje está na moda muito quinoa, chia. São condições que você colocando, você consegue ter a efetividade de botar um pouquinho de proteína. Não precisa comer um bife no meio da manhã ou logo que acordar, mas uma pequena quantidade faz toda a diferença no seu corpo. Pensa que a quarta dica, que é uma das mais importantes... A gente precisa da terceira ainda. Na terceira. Então, a terceira dica que eu vou dar para vocês é: tem horários para se alimentar. Isso é uma coisa muito importante. O corpo, ele querendo ou não, ele é como uma criança. Se a gente põe horário, funciona melhor. Criança pequena, que você não cria o horário, que você não faz as opções, ela à noite vai dar um baile para dormir, ela vai dar um baile para acordar, mas quando você cria hábitos, rotina, ela funciona bem. E nós funcionamos do mesmo jeito, o nosso organismo ele funciona muito bem com a rotina. A rotina é de cada um. Existem pessoas que acordam mais tarde, existem pessoas que despertam, né? Porque acordar é uma coisa, despertar para a vida é outra. Mais tarde ou mais cedo, variando para cada um. Mas você tendo os teus horários alimentares adequados, a cada 3, 4, 6 horas, variando cada pessoa, você vai ter um funcionamento corporal muito melhor. Quarta dica, criar o hábito do exercício físico. Desde uma coisa muito simples de botar exercício físico no seu dia a dia. Você não precisa virar um maratonista, ultramaratonista, não. Você precisa criar o hábito de estar em movimento. Cada vez mais a gente entende que pequenas coisas como caminhar, vamos dizer assim, soltar um ponto de ônibus antes, é uma opção, e você caminhar até o teu trabalho, subir um lance de escada ou descer 2. Pegou o telefone, em vez de ficar sentado ou deitar, como todo mundo faz hoje, que tal levantar para atender durante o telefone e ficar andando? Isso são coisas pequenas, mas que quando você faz a conjunção deles durante dias, semanas, anos, faz uma baita diferença de longo prazo. Quinta dica, também importante, não é no nosso hábito de vida, mas é o quê? Prestar atenção na sua capacidade de colocar mais horas de sono antes da meia-noite. A gente fala muito de hormônio, fala muito de reposição hormonal, mas a gente esquece que a gente é um ser fantástico produtor de hormônio. A gente nasceu para fazer a produção hormonal. Mas o nosso ciclo funcional do corpo, ele precisa de escuridão e precisamos de uma qualidade de sono. Quanto mais horas a gente colocar de sono antes da meia-noite, que seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, mais picos hormonais a gente vai ter, efetivos de hormônio do crescimento e aí, consequentemente, todos os outros hormônios que fazem a recuperação, a regeneração do nosso corpo, lá pelas 2, 3 horas da manhã. Quanto mais sono eu coloco antes, maior esse pico. Quanto menos sono eu coloco, cada vez menor vai ser os picos funcionais, e aí a gente vai começar a falar de necessidades de reposição que nem sempre são reais. E aí vai virar ruga, vai virar flacidez, e aí irritabilidade, vai sono, capacidade de energia despencando para o dia a dia e toda a sequência de coisas. Irritabilidade, briga com todo mundo, não vai funcionar direito. Sexta dica, que eu acho que todo mundo deveria pensar. Para mim deveria ser matéria escolar.
começar a prestar atenção primeiro na sua respiração. A gente criar o hábito de prestar atenção, de respirar fundo, pausar 1, 2 minutos, começar teu dia com 5 inspirações e expirações profundas. Parece besteira, mas a Organização Mundial de Saúde tem trabalho mostrando que 5 a 10 minutos de prestar atenção na respiração. Eu não estou falando a palavra nem meditar, que é uma coisa um pouquinho mais complicada, todo mundo pensa que é só um processo de relaxamento, não. Isso aí gera uma capacidade de controle do teu nível de ansiedade que funciona como tratamento para até síndromes ansiosas e depressivas. Nossa! E a 7ª dica? A 7ª dica é comece a prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Uma das coisas muito importantes da medicina ayurvédica é que ela presta atenção no ser humano, não só nele, mas no que acontece ao redor dele. E o indiano sabe muito bem que as pessoas que estão ao teu redor, elas te influenciam energeticamente. Parece besteira, mas pessoas negativas, elas sugam você. Todo mundo tem alguma experiência de uma relação patológica em que fez mal. Não fique em relações ruins. Fuja das pessoas que são negativas e que são ruins. Não faz bem para a sua vida. Isso vai acabar com você de longo prazo. Olha só, e vamos finalizar com a 8ª dica. 8ª dica, preste atenção no que você se alimenta. A gente falou de proteína, a gente falou de hidratação, mas comece a entender que alimentos industrializados, alimentos conservados, leite empacotado, açúcar refinado em grande quantidade, sal em excesso, tudo aquilo que tem a palavra ante no final, conservante, estimulante, acidulante, tenha certeza de que isso de longo prazo vai fazer uma coisa muito ruim em você. A gente tem que entender que cada vez mais que a gente se aproxima da terra, de alimentos orgânicos, de alimentos naturais, alimentos tratados de forma adequada, mais saúde a gente vai ter de longo prazo. Fábio, seguindo esses princípios, ou pelo menos tentando seguir alguns deles para começar, dar o start inicial e aí depois virar o resto todo o hábito, com certeza a qualidade de vida é uma vida muito melhor. Sem dúvida. Nós temos informação da Organização Mundial de Saúde em pesquisas genéticas, mostrando que assim, a gente tem envelhecimento tem a ver com uma coisa chamada encurtamento telomeral, que é a pontinha do nosso genoma, do nosso código genético. Quando você faz essas 8 opções, a gente tem um ganho adicional de 6 a 8 anos de vida com qualidade. Tá certo. Vamos viver mais. Doutor, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso programa, viu? Obrigada. Muito obrigado, um prazer. Quando quiser, estou à disposição. Sempre. Breve intervalinho comercial. No próximo bloco, retorno, mais atrações para você. Até já!